E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. O Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos do que o presidente republicano Richard Nixon. Sim, estava na hora da gente homenagear aqui um republicano, né? Ricardinho Nixon, rapaz maroto, gostava de um telefone sem fio. Ricardinho é um exemplo clássico do liberonal, que vai virar camisinha de comunista. Só que, no caso dele, ele renunciou décadas antes de ver o monstro que ajudou a criar. Durante a Guerra Fria, muitos liberais, entusiasmados com os prospectos de fazer dinheiro, inventaram uma teoria muito elegante e polida que tomou conta do planeta. A teoria partia de um par de verdades limitadas e chegava a uma conclusão falsa e perigosa. Uma das verdades é que a economia marxista, baseada no planejamento central de preços, era uma impossibilidade, como já havia demonstrado o grande Ludovico de von Mises, já no início do século XX. Se não tem mercado, você destrói ali a informação necessária para chegar ao preço das coisas. Sem o preço das coisas, você não consegue planejar a economia, você vai terminar gerando o desabastecimento e o mercado continua ali existindo em paralelo. A segunda verdade é a de que a ascensão do nível de vida nos países capitalistas industrializados, em vez de levar às tais contradições econômicas e históricas ao ponto da ruptura revolucionária, terminou por alçar o proletariado a tal da odiosa classe média. É porque eu odeio a classe média! Perdendo ali o seu interesse por qualquer revolução. É o chamado lumpenproletariado. A falsa conclusão foi a seguinte: bom, se nós fomentarmos a abertura econômica em países autoritários, a população enriquecerá e se tornará classe média, portanto, mais dócil ao capitalismo, e a abertura política, assim, se tornará inevitável. É quase que a mesma aposta ideológica da antiga revolução, só que com o sinal invertido, né? E esse é o erro fatal do liberonal, dinheirista que é, de querer lutar contra um inimigo que ele não conhece e que subestima ao nível do mero dinheirismo. Embora a crítica econômica liberal seja acertada quanto ao que eles consideram a tal economia socialista, o comunismo é muito além disso, um projeto de poder amplo e extremamente flexível. Ele pode adotar diversas posições, inclusive contraditórias, de acordo com a necessidade do momento. Quem se esquecerá ali da nova política econômica de Lenin, né, que tingiu ali com tons de liberalismo uma Rússia agrária para poder criar as condições favoráveis para o progresso da revolução. Quem vai se esquecer disso? Eu tenho certeza que se tivesse Twitter ali na época, ia ter um monte de direitista brasileiro dizendo mas esta nova política econômica do Lenin, que hipócrita! Deixa eu fazer aqui uma parábola para você, né? Para você, ó, independentemente de ser liberal, porque eu acho que isso aqui é um problema da direita como um todo, né? Quando você acusa um comunista de hipocrisia, que ele está fazendo duas coisas aparentemente contrárias, você não está fazendo absolutamente nada, meu filho. Ele não subscreve aos mesmos valores que você. E ele age de maneira dialética, sem problema nenhum com isso. Onde você acha ali que encontrou uma falha mortal em um indivíduo que ia fazer você se sentir vergonha, esse é o próprio meio de ação com o qual ele vai vir te comer mais tarde, meu filho. Pelos dois lados. Ah, mas eles moram no Leblon, mas são socialistas. Que hipócritas. Eles admiram Cuba, mas amam um iPhone na Disney. Posso falar o que é que você é, meu filho? Na real, ó, fiscal de hipocrisia é puta. Puta, como foi Richard Nixon, ao se deixar levar pelo canto da sereia e abrir as relações com a China. É o inocente, né? O juvenil, achando que ia poder usar a China contra a Rússia e as duas contra o Vietnã do Norte. É o xadrez 4D do Richard Nixon. Existe aí um outro componente que nunca passa pela cabeça do liberal republicano, que é o componente cultural chinês. Cultura já é bem distinta da do russo, que já é um bicho meio incompreensível para o liberal. O liberal já aparece na literatura russa ali como um vilão execrável, já muito antes do comunismo, e não podemos dizer que sem razão. Então imagina o que não é a China para o americano. Se o cara não entende nem o russo, porra, imagina como é que ele vai entender a China, o americano, que já é doutrinado ali desde pequeno com as ideias de liberdade, de independência e de empreendimento, a busca da felicidade. Como se elas fossem coisas que caíssem do céu, né? Que todo mundo tem como valores na mais alta estima. Amigo, a ideia de que a população chinesa vai se revoltar e acabar com o Partido Comunista de lá só pode existir na cabeça desse velho dinheirista vaidoso, né? Tipo, porra, quando tá chegando ali com a tua mão invisível do mercado, o Partido Comunista Chinês já pegou a mão, já entendeu, ele já sabe o que é, tipo, já voltou, já enfiou na curva sigmoide, meu filho, fazendo assim, ó. Pois bem, ao abrir relações diplomáticas com a China, Nixon acreditava estar entrando para a história como um grande pacificador. Seus adversários políticos tinham outros planos para o seu legado, como o escândalo de Watergate, que terminou levando a sua renúncia à presidência. Aos poucos, a China foi se abrindo economicamente, mas a autoridade do partido só se fortaleceu. A queda do Muro de Berlim,
trouxe mais ilusões para os liberonais, que agora achavam que o capitalismo havia triunfado, né? E trouxe, assim, aos comunistas um grande cloak de invisibilidade, com modificador mais 15 de furtividade, em que cada vez que você denuncia uma estratégia comunista, o Sevandija te acusa de paranoico, porque o comunismo acabou nos anos 80, não é mesmo? Pois bem, enquanto o mundo dormia, a China foi passando a tomar conta da manufatura, um trabalho barato, e terminaria por gerar condições com as quais seria impossível de competir. Bill Clítoris, presidente bovino, gado demais, deu aquela cuspidinha final na toada comunista ao ajudar a trazer a China para a Organização Mundial do Comércio. A manufatura foi se tornando cada vez mais chinesa, com os bilionários americanos a fim de cortar custo para manter as suas ações. Primeiro foi aquela roupinha, né? As coisinhas fáceis de fazer, meio capenga assim. Depois foram os eletrônicos. Hoje, os Estados Unidos são a nação mais dependente da China no planeta, seguido apenas dos liberonais europeuzinhos. E não há nenhum sinal de que o Partido Comunista tenha sequer sofrido um arranhão na autoridade dele. Muito pelo contrário, né? Agora ele tem dinheiro, meios e tecnologia o suficiente para penetrar cada vez mais profundamente na bunda dos seus cidadãos. E eu não estou mais usando o sentido figurado aqui, rastos e rastas. Olha esse aqui, ó, se negando a fazer o teste anal. Se ao menos Ricardinho Nixon ainda tivesse entre nós para oferecer o dele, né? Não está. O furico é de outrem, e é por isso que merece ser homenageado com o nosso troféu Bigodagem.